Comigo, Renato, a jornada de fé é real. Vamos lá? Durante os primeiros séculos da Igreja, a realidade do purgatório sempre foi compreendida como um mistério de amor e justiça divina. Um lugar ou estado em que as almas, já salvas pela misericórdia de Cristo, passam pela purificação necessária para poder contemplar a luz eterna de Deus. E ao longo dos séculos, santos e místicos tiveram experiências místicas que revelam a profundidade deste mistério. Entre eles, um dos mais marcantes foi São Padre Pio de Pietrelcina, que dedicou sua vida à oração, à penitência e ao cuidado das almas. Padre Pio falava com simplicidade e com uma serenidade comovente sobre o purgatório, lembrando sempre aos fiéis que a vida não termina com a morte, mas que a morte é apenas uma passagem e que muitos, mesmo salvos, ainda necessitam de purificação antes de entrar na glória definitiva. Ele dizia que as almas do purgatório vinham até ele pedindo ajuda, pedindo orações, pedindo a Santa Missa. Contava-se que durante suas longas horas de oração, sobretudo nas madrugadas silenciosas do convento, ele via as almas se aproximarem, algumas agradecendo, outras suplicando alívio para seus sofrimentos. E ele, com o coração compadecido, oferecia seus sofrimentos físicos, suas dores dos estigmas, suas vigílias e orações em favor delas. Para Padre Pio, o purgatório não era uma ideia abstrata, mas uma realidade viva, uma verdade que tocava sua vida todos os dias, pois ele mesmo testemunhava a proximidade dessas almas. O purgatório, dizia ele, é uma fornalha de amor, onde as almas ardem no desejo de ver a Deus e, ao mesmo tempo, sofrem pelo atraso em alcançar essa visão. Não se trata de uma punição injusta, mas de uma misericórdia que purifica, de uma chama que consome tudo o que ainda impede a união perfeita para com o Criador. As almas sabem que já estão salvas, mas sofrem porque ainda não podem contemplar plenamente a face de Deus. Essa dor é maior que qualquer dor terrena, porque é a saudade do amor eterno, é a sede de uma presença que ainda não pode saciar. Padre Pio dizia que, se os homens soubessem quão grande é o sofrimento do purgatório, fariam de tudo para viver santamente na terra, e assim evitar aquele fogo de purificação. Em uma de suas experiências, contava-se que um frade, já falecido, lhe apareceu pedindo orações, e Padre Pio, surpreso, percebeu que aquele religioso ainda não tinha alcançado a glória. Rezou por ele, ofereceu a Santa Missa, e pouco depois viu sua alma subir à eternidade. Assim, se confirmava diante dele o que a Igreja sempre ensinou, que a oração, o sacrifício, mas sobretudo o santo sacrifício da missa, tem poder de aliviar e até libertar as almas do purgatório. Por isso, Padre Pio insistia com seus filhos espirituais: nunca deixem de rezar pelos defuntos, nunca deixem de oferecer sufrágios, porque um dia também nós poderemos necessitar desta caridade. O purgatório, longe de ser um lugar de condenação, é um espaço de esperança. As almas que lá estão sabem que um dia verão a Deus, mas sofrem por ainda não estarem prontas. E nós ainda caminhamos nesse mundo. Temos o poder e o dever de ajudar, como membros de um mesmo corpo, o corpo místico de Cristo. Padre Pio se oferecia a Deus em contínua penitência, vivendo dores e sofrimentos que aceitava em silêncio, dizendo muitas vezes: as almas do purgatório confiam em nós, não as deixemos sozinhas. Para ele,
Cada oração era como um copo de água derramado sobre as chamas que purificam. Cada Ave Maria, cada rosário, cada missa era como uma brisa suave de consolo, enviada do céu àquelas almas em purificação. Ele também dizia que, quando uma alma do purgatório é libertada, graças às nossas orações, ela não se esquece de nós diante de Deus. Ela se torna nossa intercessora no céu, agradecida eternamente. É uma troca de amor que une a Igreja da Terra, a Igreja do céu e a Igreja que se purifica. Essa comunhão dos santos era para Padre Pio uma verdade tão viva que ele jamais deixava de incluir os defuntos em suas intenções, mesmo quando sofria intensamente pelos vivos que vinham até ele, e em suas confissões intermináveis, quando exortava os fiéis à conversão, sempre lembrava que a penitência aqui na terra é leve, se comparada à purificação depois da morte. O sofrimento do purgatório, dizia ele, é ao mesmo tempo indescritível e cheio de esperança. Indescritível porque é um fogo espiritual que queima a alma, arrancando dela todo o resquício do egoísmo, de orgulho, de apego terreno, mas cheio de esperança. Porque já não há mais perigo de condenação, mas apenas a certeza de que, após aquele processo de purificação, a alma verá a Deus face a face. Padre Pio falava que muitos que achavam levar uma vida correta esqueciam-se da perfeição de Deus, esqueciam-se de até as pequenas faltas, mesmo já perdoadas. Deixam marcas que precisam ser purificadas. Por isso, insistia na confissão frequente, na penitência, no arrependimento sincero e no amor de Deus acima de tudo. E assim, a mensagem de Padre Pio sobre o purgatório se torna uma fonte de esperança e de responsabilidade. A esperança porque nos recorda que nenhum pecado é tão grande que não possa ser perdoado. Nenhuma mancha é tão profunda que não possa ser lavada pela graça de Deus, ainda que seja necessária a purificação após a morte. A responsabilidade porque nos mostra que nossas escolhas têm consequências eternas e que é agora, neste tempo que Deus nos dá, que devemos escolher viver na graça, praticar a caridade, renunciar ao pecado, amar a Deus com todo o coração. Por isso, diante da lembrança do purgatório, não devemos sentir apenas temor, mas, sobretudo, compaixão, zelo, desejo de amar mais. Padre Pio nos ensina que não estamos sozinhos, que a Igreja é uma só, unida além da morte, e que o amor é a ponte que une os que caminham, os que se purificam e os que já contemplam a face divina. Que essa certeza nos leve a rezar diariamente pelos defuntos, a oferecer sacrifícios, a participar das missas, a não deixar jamais que a chama da fé se apague. Porque, como dizia o próprio Padre Pio, se o purgatório existe, é porque o céu nos espera. E se o céu nos espera, nada neste mundo deve nos fazer desistir da santidade. E quando, no fim da nossa peregrinação terrena, chegar a hora de nos apresentarmos diante de Deus, possamos, com o coração arrependido e confiante, encontrar nas nossas orações, nos nossos sacrifícios e no amor que praticamos, o caminho aberto para a eterna visão de Deus. Que São Padre Pio interceda por nós, que ele nos ensine a rezar pelas almas, a oferecer nossa vida em união com a cruz e que um dia, todos nós, unidos no amor, possamos cantar eternamente no céu a glória e a misericórdia daquele que nos criou, nos redimiu e nos purificou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias e orações como estas. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui e a todos fiquem bem.